Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num verdadeiro alerta financeiro. Vamos dar uma olhada nas 7 armadilhas que, no fundo, mantêm a classe média brasileira presa. Presa num ciclo de trabalhar sem parar para ter uma prosperidade que, parece, nunca chega de verdade. Preparados para esse diagnóstico? Pois é, essa frase é forte, né? Mas ela captura uma realidade. É aquela sensação de ganhar o suficiente para não ser pobre, mas ao mesmo tempo nunca ter o bastante para se sentir seguro ou, de fato, rico. É ficar ali, no meio do caminho, nesse tal purgatório financeiro. O objetivo aqui é bem claro. A gente vai analisar com precisão quase cirúrgica os erros financeiros que impedem a construção de riqueza de verdade. E olha, não são aquelas diquinhas de economizar no cafezinho, não. É um diagnóstico das grandes decisões, aquelas que acabam definindo um destino financeiro inteiro. E aqui está o conceito central. A classe média, geralmente com uma renda aí entre 5 e 20 mil reais, vive o tempo todo a um passo ao imprevisto de uma crise. É o grupo que acaba virando a vaca leiteira do sistema, sabe? Sustentando bancos, grandes empresas e também o governo. A sociedade sempre ensinou um roteiro, né? Estude, arrume um bom emprego, financie seus sonhos. O grande problema é que seguir esse caminho hoje não é mais garantia de sucesso. Na verdade, pode ser uma sentença para uma vida de aperto, trabalhando até o fim da vida só para manter um padrão que, no fundo, nunca foi seu de verdade. Vamos entrar agora na nossa primeira parte, que foca nesse fetiche pelo status. A gente vai analisar as 2 primeiras armadilhas, e as duas são movidas por um desejo bem profundo de projetar um sucesso social que muitas vezes acontece às custas da própria riqueza. A primeira armadilha é o que a gente pode chamar de carrocracia. No Brasil, carro é status. A pessoa recebe uma promoção, qual o primeiro impulso? Trocar de carro, pegar um modelo mais caro, financiado em 60 meses. O que se ignora é que esse símbolo de sucesso é, na verdade, um ralo financeiro gigantesco. Olha só esse número, R$ 150 mil. É o preço de um SUV típico desses que a gente vê bastante por aí, o objeto de desejo de muita gente. Parece um valor alto, mas que com o financiamento parece que dá para alcançar. Agora, o que choca de verdade é o custo final. Com os juros, aquele carro de 150 mil pode facilmente pular para 280 mil. Na prática, é como pagar por 2 carros, mas levar só um para casa. E isso sem nem contar IPVA, seguro, manutenção, um custo que transforma o sonho numa verdadeira escravidão sobre rodas. Agora vamos para a segunda armadilha de status, que é um verdadeiro dogma cultural no Brasil, o famoso sonho da casa própria. Aquela ideia de que pagar aluguel é jogar dinheiro fora acaba levando milhões de pessoas para um pesadelo financeiro que pode durar décadas. E o ponto de partida é esse aqui, um apartamento de R$ 500 mil. A pessoa pega todas as economias da vida para dar de entrada e assina um contrato de financiamento de 35 anos, achando que fez o melhor negócio do mundo. E este slide aqui ilustra a armadilha de um jeito brilhante. No final dos 420 meses, o custo total pago pode chegar a R$ 1,5 milhão. Ou seja, paga-se por 3 apartamentos ao banco para finalmente ser dono de um. Enquanto isso, o lucro do banco com essa transação foi uma fortuna. Certo, agora vamos analisar um outro conjunto de erros. Eles não estão ligados a essas grandes compras, mas sim a prioridades financeiras que estão totalmente equivocadas, tanto no jeito de pensar sobre o dinheiro quanto na educação. A terceira armadilha é a que a gente pode chamar de matemática de padaria. A classe média muitas vezes fica obcecada em economizar centavos. Corta o lazer, compra marca inferior. Enquanto isso, ignora as grandes hemorragias financeiras. O ponto-chave aqui é o seguinte: economizar R$ 200 por mês com esses pequenos cortes deixa a vida miserável, enquanto a decisão de não trocar de carro pode economizar centenas de milhares de uma vez só. A quarta armadilha é até um pouco dolorosa. Investir uma fortuna em educação formal, que tem um baixo retorno sobre o investimento. A crença de que um diploma caro é um passaporte para a riqueza está muito desconectada da realidade de hoje. O mercado não paga por um papel na parede. Ele paga pela capacidade de resolver problemas caros. Habilidades como vendas ou programação muitas vezes geram mais renda do que um monte de diplomas tradicionais. Vamos avançar para a nossa terceira seção, onde a ignorância custa. E custa muito caro. A gente vai mergulhar em 2 armadilhas que são devastadoras: a inflação do estilo de vida e a confiança perigosa em conselhos financeiros errados. E aqui está a quinta armadilha, e esse é um dos conceitos mais importantes que existem: a inflação do estilo de vida.
É como se fosse uma lei da gravidade financeira. Ela garante que os gastos sempre vão se expandir até consumir qualquer renda extra que apareça. Isso mantém a pessoa correndo numa esteira financeira, sabe? Sem nunca sair do lugar. E o ciclo é sempre o mesmo. A renda aumenta e, imediatamente, o padrão de vida sobe junto. O carro fica mais caro, o apartamento fica maior, a viagem é mais luxuosa. O resultado? A mesma fragilidade financeira de antes, só que agora com boletos muito maiores para pagar. É preciso lembrar sempre: a verdadeira riqueza está no espaço que existe entre o que se ganha e o que se gasta. E isso nos leva direto para a sexta armadilha, a preguiça intelectual de terceirizar as decisões financeiras. Confiar no gerente do banco é um erro clássico. O objetivo dele não é enriquecer o cliente, mas sim bater as metas de venda do banco, oferecendo produtos como títulos de capitalização, previdências privadas caríssimas e fundos com taxas abusivas. Chegamos agora à armadilha final, a sétima. E olha, essa talvez seja a mais controversa de todas: o medo profundo do risco e a dependência de uma única fonte de renda. A gaiola de ouro é o emprego estável. Ele oferece uma falsa sensação de segurança. Paga o suficiente para ter uma vida confortável, mas ao mesmo tempo suga todo o tempo e toda a energia, impedindo a construção de algo próprio. A estabilidade é uma ilusão. Uma demissão pode acontecer a qualquer momento. Depender de uma única fonte de renda é estar a um passo da pobreza. Não importa o quão alto seja o salário. Ok, depois de diagnosticar todas essas armadilhas, qual é a saída? Bom, o plano de fuga começa com uma mudança radical de mentalidade. É preciso se tornar uma espécie de herege financeiro, alguém que questiona as verdades que foram impostas. E a tese central para conseguir fugir é esta: uma verdade que precisa ser internalizada. A verdadeira riqueza não é aquela que se exibe, é a que se acumula. Não é o carro na garagem ou a viagem postada na rede social. Riqueza é aquilo que não se vê. É a tranquilidade de ter opções, a segurança para enfrentar imprevistos e, acima de tudo, a liberdade de escolha. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. Olhe para as suas escolhas financeiras. Elas estão construindo uma fachada de sucesso só para impressionar os outros? Ou estão silenciosamente erguendo uma fortaleza de liberdade de verdade para si e para sua família? A resposta a essa pergunta não define apenas as finanças, ela define o futuro.